Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael da disciplina de Lógica de Programação 1 e hoje a gente vai continuar nossos estudos a respeito de estruturas de seleção. Vamos lá então? Até agora, a gente elaborou algoritmos com estruturas de seleção simples ou compostas para a resolução dos nossos problemas. A seleção simples eram aquelas que a gente tinha apenas estrutura de if, né? Tipo, if e o teste. Se o teste resultasse em verdade, em verdadeiro, né? Então a gente entrava dentro do bloco do if e executava as instruções que estão colocadas dentro desse bloco, né? Já a estrutura de seleção composta, a gente tem o if e o else, a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir, né? Se a condição que a gente está testando for verdadeira, a gente entra dentro do bloco do if, né? Caso contrário, a gente entra e executa as instruções que estão dentro do else, né? Então, a gente tem dois caminhos que a gente pode tomar. Seleção simples, só testa o lado verdade. Se for verdade, a gente executa alguma coisa. Na seleção composta, a gente testa uma condição. Se a condição for verdadeira, a gente executa algumas instruções relacionadas ao lado verdadeiro. Se for falso, a gente executa instruções que vão estar no lado falso ou no lado do else, tá bem? Bom, no entanto, em muitos problemas que a gente vai trabalhar, utilizar uma única estrutura de decisão, seja simples ou composta, não vai ser suficiente. A gente vai precisar de mais caminhos para seguir, tá? Para isso, quando a gente precisa avaliar múltiplas condições de forma encadeada ou hierárquica, a gente pode utilizar seleções que a gente chama de aninhadas ou concatenadas, tá? A seleção aninhada vai ser aquela, como o próprio nome já nos diz, que a gente vai ter uma estrutura condicional dentro da outra, né? Uma estrutura aninhada à outra. Então, a gente vai criar decisões dependentes, ou seja, as decisões aninhadas vão depender do resultado dos testes externos, o primeiro teste executado. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem um teste geral, a gente vai testar a condição 1. Se a condição 1 for verdadeira, eu entro para o lado esquerdo, o lado verdadeiro, e vou ter uma outra condição. Essa é a condição que eu estou testando que vai estar alinhada. E vou fazer outro teste. Se a condição 2 for verdadeira, eu executo o caminho 1, comando 1. Se a condição 2 for falsa, eu executo o comando 2. Então, só aqui a gente já tem uma árvore de duas possibilidades de caminhos a seguir. Verdadeiro, verdadeiro, executa 1. Verdadeiro, condição 1, verdadeira, condição 2, falso, vai executar o comando 2. E a gente pode também ter uma solução alinhada, uma estrutura de seleção alinhada também no else. Então a gente pode ter aqui, no caso, 4 comandos diferentes, dependendo do que a gente for testar. No caso da condição ser falsa, a gente entra do lado direito e vai testar a condição 3. Se a condição 3 for verdadeira, a gente executa o comando 3. Caso contrário, o 4. Então a gente tem 4 caminhos, pelo menos, a seguir com a utilização das estruturas de seleção alinhada. Outro tipo de estrutura que a gente vai falar um pouquinho, seleção concatenada, onde a gente tem múltiplas condições independentes que são avaliadas em sequência. Então a gente vai ter várias condições que a gente pode testar e elas serão colocadas uma abaixo da outra, por isso que o nome é concatenada. Condição 1 verdadeira, executa o comando 1, for falso, comando 2. Depois, embaixo dela, a gente vê que é diferente, né? A aninhada, a gente está aninhada mesmo, essas estruturas estão dentro da estrutura de seleção mais externa. Tá? E aqui não, aqui uma condição sendo testada abaixo da outra. Tá? A gente vai ver no exemplo, acho que vai ficar mais simples de compreender. Então, um problema, vamos pegar um problema real aí, para a gente criar um algoritmo e um programa em C, e aí a gente vai criar as duas soluções, uma solução aninhada e outra concatenada. Então, cria um algoritmo e posteriormente um programa em C que solicite ao usuário que digite um número inteiro e depois verifique se o número é positivo, negativo ou zero. Bem simples, a gente vai pegar, vai ter que ter um comando, vai ter que pedir ao usuário digitar alguma coisa, a gente vai capturar esse dado, vai jogar dentro de uma variável e vai testar se a variável é positiva, se o valor que está dentro da variável é positivo, negativo ou zero. Beleza? Simples de compreender, né? Uma solução aninhada a gente poderia resolver da seguinte forma. Primeiro, o comando descreva para apresentar um texto para o usuário para saber, né? Para que o usuário saiba, orientar o usuário que deve digitar. Beleza? Escreva, informe o número inteiro. Depois, uma segunda instrução para ler o dado do teclado e jogar aonde?
dentro de uma variável que a gente vai chamar de n aqui no nosso algoritmo. Então, vai pegar o dado que o usuário, o comando leia n, pega essa variável que o usuário digitou e atribui esse dado à variável n. Beleza. A partir daí, agora a gente vai fazer vai utilizar as estruturas de seleção para resolver esse problema. Já temos o dado. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é um teste. Por exemplo, testar se o valor que foi atribuído à variável n, que o usuário digitou, é maior que zero. Se ele for maior que zero, então ele entra dentro do lado verdadeiro e a gente vai ter que fazer o quê? Escrever positivo. Ponto. Já matamos uma parte do nosso problema. Agora, bom, a gente já sabe que se for positivo, ele vem para cá e escreve positivo. Bom, mas se o usuário digitou um número zero negativo, bom, então vai cair do lado falso, né? Que aí n vai ser maior que zero? Não, entra do lado falso. Bom, aí entra a nossa solução aninhada, nossa estrutura de seleção aninhada. Dentro do lado falso, a gente vai fazer um outro teste, né? No caso, a gente está testando se o n é igual a zero. Se n for igual a zero aqui, bom, ele vem do lado verdadeiro e escrevo zero. Caso contrário, ele vai escrever negativo. Então, vamos pensar no fluxo aqui. Escreva, informe o número inteiro. O usuário digitou lá 5. Leia n. Então, o 5 foi atribuído a n. Beleza. Aí eu vou utilizar o n e fazer os testes. N é maior que zero? 5 é maior que zero? Nesse caso, sim. Então, eu entro e do lado esquerdo escrevo positivo e termino o algoritmo. Beleza. Vamos pensar agora que a gente executou de novo o programa e o usuário, ao ser solicitado o número inteiro, ele digita o -1, beleza? N, então, vale -1, tem o valor n tem o valor -1 agora. Primeiro teste, n é maior que zero? Ou seja, o valor que está em n, que é -1, é maior que zero? Não, né? É falso, então eu venho para esse lado. Bom, beleza, entrei aqui dentro, agora eu vou ter um outro teste a ser realizado, tá? Vou testar se n é igual a zero. N é igual a zero, ou seja, o valor que está em n, que é -1, é igual a zero? Não, é falso. Então, eu vou de novo para o lado falso e entrei, e aí sim vou executar a instrução para esse caso, quando os dois lados forem falsos, escreva negativo. Beleza? Perdão. Vamos, simples, né, pessoal? Por isso que é interessante fazer esses testes e verificar se o fluxo de navegação, né, baseado nas decisões aqui que vocês vão ter que falar, vocês vão ter que tomar dentro do algoritmo, vai executar corretamente. Bora então, vamos escrever o nosso algoritmo e vamos transformar ele agora num programinha em C. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem comandos de escrever e leia, então a gente vai ter comandos de printf, scanf no nosso programa. Então a gente tem que incluir a biblioteca lá stdio.h para ter os comandos de entrada e saída. Beleza. Depois, função principal, né, o ponto de início do nosso programa, beleza? Abre e fecha chaves, que vai ser aqui vai delimitar o escopo, né, o corpo da nossa função principal, do nosso programa, as instruções nossas estarão todas aqui dentro. E a gente percebeu que a gente só tem uma variável e é um tipo inteiro que a gente está trabalhando, então eu vou declarar uma variável n do tipo inteiro, int n, ponto e vírgula. Beleza, até aí nenhuma novidade. Vamos lá para a criação do restante do nosso algoritmo, do nosso programa, perdão, baseado no algoritmo. Tem o comando de escreva e o comando de leia. Isso aqui a gente vai traduzir no nosso programa em C para o primeiro comando para um printf, né, para escrever na tela uma mensagem, no caso, informe o número inteiro. E o comando de leia, que é o comando que a gente vai capturar os dados que o usuário está digitando. A gente vai utilizar o scanf, que a gente já trabalhou bastante nas outras aulas, beleza? Estou pegando o dado que o usuário digitou e jogando dentro da variável inteira n aqui do meu programa, beleza? Quem não se lembra como funciona o printf scanf, dê uma olhadinha nas aulas de entrada de dados e saída de dados, tá? Beleza, vamos lá. A partir de agora vem a questão da utilização das estruturas de seleção e em especial a estrutura de seleção aninhada. Primeiro teste, n é maior que zero, então vamos criar um if, né? Se a gente tem essa estrutura no Chapan, quer dizer que a gente está fazendo um teste no C vai ser uma estrutura de C ou então um if. If n maior que zero, o teste é esse aqui que a gente está fazendo, então C abre e fecha parênteses, se o teste n for maior que zero for verdadeiro, o que acontece? Eu escrevo positivo. Então, vou fazer o quê? Se isso aqui for verdadeiro, printf positivo, que é o comando aqui de saída que vai escrever na tela o resultado da nossa expressão. Beleza. Bom, e se for falso? Se for falso, a gente tem o lado do else, né? Que a gente tem várias coisas que a gente tem que fazer aqui no lado do else. Na verdade, a gente tem uma instrução aninhada inteira, de outra estrutura de seleção aninhada inteira que a gente vai ter que colocar dentro do else.
else, vou fazer um outro teste. Else, se o n, aí é uma estrutura alinhada, se o n for igual a zero, ou seja, se n igual a zero, então escrevo zero. Caso contrário, ou seja, esse else está ligado a esse if, né? Ó, esse if com esse else e esse if a esse else aqui aninhado dentro da estrutura de seleção. Perfeito, pessoal. Vamos criar esse programinha que eu acho que é melhor a gente utilizando aí o dev ou o ambiente online de vocês, podem criar também. Vamos criar baseado, então, para a gente ir praticando. De novo, uma disciplina bem prática e importante que vocês criem todos os exemplos que a gente está trabalhando aqui, executem os exercícios de fixação e etc. Tá? Arquivo novo, arquivo fonte, beleza? Criei meu arquivo fonte. Olhando aqui, o que a gente tem que... Vamos lembrar, primeira coisa, a gente tem que colocar o comando para inserir a biblioteca. Então, hashtag include stdio.h, inclui a biblioteca. Perfeito. Função principal, main, abre e fecha chaves. E aí vamos declarar a variável n, que é a única variável que a gente vai utilizar, é do tipo inteiro, então int n, ponto e vírgula. E vamos lá, agora os comandos de entrada e saída, os comandos de printf e scanf, para a gente primeiro criar a mensagem que vai ser exibida ao usuário, printf digite um número inteiro. Beleza? 2 pontos, ponto e vírgula aqui depois. E, bom, quando o usuário digitar, eu tenho que capturar esses dados e jogar dentro da variável n que eu criei aqui. Como é que eu faço isso? Utilizo o comando scanf, ou scanf, se quiser. O primeiro parâmetro de entrada do scanf é o código de formatação desse tipo de dado, que no caso o inteiro é %d, como a gente já viu, vírgula, e comercial, e o nome da variável para onde vai o dado. No caso é o n, ponto e vírgula, beleza. Vamos seguir o baile. Agora vamos nos testes. Agora a gente já está aqui, ó, nos testes na seleção alinhada. If n maior que zero, vou fazer um pouquinho diferente do que está no slide, para utilizar as chaves, tá? Abre e fecha chaves, aqui vão as instruções que estão relacionadas ao if, se isso aqui for verdadeiro, se a condição for testada pelo if for verdadeira. No caso, o que eu tenho que fazer é escrever positivo, então basicamente é um printf, um comando de escreva, que eu vou dizer positivo. Positivo, ponto e vírgula, beleza. Bom, o verdade do primeiro if é isso aí, só. Tem o caso contrário, tem o else, né? Então vou ter que criar um comando else aqui. Else, vamos botar aqui embaixo para ficar mais claro, else. Se não for verdade, ou seja, se n não for maior que zero, então eu entro nesse bloco. Bom, esse bloco tem o quê? Tem apenas um teste para verificar se ele é negativo ou zero. Então, if n ainda, que eu estou testando, n, no caso a gente está testando se n é igual a zero. N igual a zero, você lembra que para testar a igualdade no C são 2 sinais de igual. Se o n for igual a zero, o que eu faço? Só tem um comando aqui, se ele entrar desse lado, que é escreva zero. Printf zero. Pronto, para fechar nosso programa, falta o else do if interno, que vai cair aqui desse lado, o escreva negativo. Esse escreva negativo vai ser o que no nosso programa em C, mais um printf, que eu vou dizer lá, negativo. Bom, terminamos. Esse é o programinha, né, que a gente está criando para a seleção alinhada. Vamos salvar esse cara. Ctrl S, salvando lá, vamos ver aqui o nome, exemplo, solução alinhada. Salvei, vamos ver se não tem nenhum probleminha aqui. Vou executar e compilar e executar F11 aqui. Se não tiver nenhum problema de compilação, vai abrir a janelinha. Abriu a janelinha e aqui nós vamos executar nosso código. Então vamos lá, aqui, exatamente como está aqui. Ó. Digite o número inteiro. Se a gente digitar, por exemplo, um número positivo, vamos lá, 6. E tem que pegar, vai jogar o 6 dentro da variável n e depois vai começar a fazer os testes. Né? O que vai imprimir? 6. Positivo. Por quê? Jogamos 6, o 6 está dentro do n, venho para essa linha,
Se n é maior que zero, o valor que está em n é quanto? É 6, né? 6 é maior que zero. Se 6 é maior que zero, eu entro e executo a linha que está associada ao if, a parte verdadeira. Printf positivo, beleza? Executei isso aqui, eu pulo todo o resto, né? Isso aqui é só se fosse falso, então eu não vou executar nada disso. E termino e continuo a execução aqui do nosso programa. Beleza? Até vamos botar um printf aqui. Continua. Só para vocês. Continua. Opa, tá difícil. Continua a execução. Só para vocês verem que depois ele vai continuar. Então, barrei só para trabalhar. Vamos executar de novo com o positivo. Tá? F11. Opa, faltou o ponto e vírgula aqui, por isso que é bom a gente fazer em tempo real para ver isso. F11, agora foi. Então vamos lá, aqui eu vou botar de novo, botar um outro positivo qualquer, 4. Positivo, viu que ele saltou, né? Só imprimiu a condição do verdadeiro aqui, depois executou isso aqui. Isso aqui não vai executar, porque isso aqui só se fosse falso, e depois ele vai imprimir lá no final, continua a execução do nosso programinha, beleza? Vamos executar agora um comando sendo negativo, só para vocês verem, e o 0, então vamos digitar um 0. Bom, beleza, 0, depois continua a execução, então só para a gente olhar de novo, fazer o teste mesmo. Digite o número inteiro, digitei 0, 0 foi para dentro da variável n, eu vou fazer os testes. Se o valor que dentro da variável n for maior que 0, 0 é maior que 0? Não, 0 é igual a 0. Então ele entra aqui, no else, entra nesse trecho aqui. E testo. Se n é igual a 0, ou seja, o valor que está em n é 0, 0 é igual a 0. Então eu entro aqui, executo. Bom, aí eu não vou executar o else, que esse é o lado falso lá da minha condição interna. Beleza? Depois pulo lá para o continue execução. Vamos executar só o último teste para a gente ver como é que fica com o valor negativo, número inteiro negativo, a menos 8, negativo, e depois continua a execução. Então, você digitou menos 8, o 8 é atribuído de novo à variável n, testo. Menos 8 é maior que 0, falso. Então, entro no else. Entro aqui no segundo if else. Entrei no else, bom, tem outra estrutura de seleção, outro teste. Testo de novo. N é menos 8. Menos 8 é igual a 0? Não, é falso. É falso, cai no else, imprime negativo e depois vai embora e continua a execução do programa aqui embaixo. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse aqui é a solução alinhada. Vamos ver rapidinho a solução concatenada, para não esticar muito. O mesmo problema, tá? Agora a gente vai criar uma solução concatenada, uma solução com estrutura de seleção concatenada. Os dois primeiros comandos são idênticos, né? A leitura o comando de escrever para informar um texto, né? Para orientar o usuário, e o comando de leia para pegar o dado que o usuário digitou e jogar dentro da variável n, no caso, e aí a gente vai fazer os testes concatenados. Você lembra, concatenado é um abaixo do outro, eles não têm dependência. Então, vamos lá. Primeiro teste vai testar se o n é maior que 0, se for verdade, escrevo positivo. Então, uma série de seleções tipo simples, que a gente já viu, concatenadas, uma embaixo da outra. Bom, se n for maior que 0, escrevo positivo, senão não faz nada. Se n for igual, faz outro teste. N igual a 0, se for igual a 0, escrevo isso, senão não faço nada. E faço mais uma estrutura de seleção simples, onde eu vou testar se n é menor que 0. Se for menor que 0, escrevo um negativo, senão não faço nada. Tá bem? São duas formas de trabalhar e que a gente pode utilizar para solucionar nossos problemas. Tá? Qual que a gente vai utilizar, a gente vai ver agora nas considerações finais dessa aulinha. Tá? Criando o programa em C. Bom, a estrutura básica inicial é idêntica, então até esse ponto aqui é idêntico ao que a gente viu na primeira solução, na solução alinhada. O que difere realmente é essa estrutura concatenada aqui. Basicamente é uma sequência de testes, ou seja, uma sequência de seleções simples que a gente vai fazer. Então, perdão. Primeiro teste, se o n for maior que 0, printf positivo. A segunda, vou testar de novo. Agora, se o n é igual a 0, se for verdadeiro, ele vai printar 0. E o último teste é testando se o n é negativo, se isso for verdadeiro, e vai printar negativo.
Obviamente, ele só vai entrar numa dessas aqui, né, pessoal? Apesar de a gente vai ter que fazer os 3 testes, mas ele só vai entrar numa dessas e imprimir desses textos. Porque ou ele é positivo, ou ele é zero, ou ele é negativo. Né? Não tem como ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vamos criar rapidinho o programa para vocês verem aqui e a gente executar. Então, vou pegar, aproveitar a estrutura, Ctrl+C, Ctrl+N, criar aqui, aquela estrutura básica vai estar pronta já, né? Até aqui é tudo igual. E aqui a gente vai fazer a estrutura diferente. Então, if n, vamos até botar zero, menor que zero, não, vou seguir o algoritmo, maior que zero, se n maior que zero, o que eu tenho que fazer? Opa, calma. O que eu tenho que fazer? Imprimir printf, que é o comando escreva ali no nosso Chapan, positivo. Está tudo em maiúsculo para diferenciar do outro. De positivo, ponto e vírgula. Bom, é concatenado, então é outra seleção simples embaixo dessa aqui. Se o n igual a zero, então o que eu imprimo? Print f 0, ponto e vírgula. E caso, último caso, né, que eu tenho que testar, se n menor que zero, o que eu faço? Printf negativo. Negativo. Terminou. Ponto e vírgula, vamos mudar aqui. Continua a execução concatenada. Vou botar concatenada para mudar do anterior. Tá? Esse aqui é o nosso programinha implementado aqui, enfim. Vamos executar ele, ver se tem algum erro. Aqui está errado, aqui já aqui, ponto e vírgula aqui fora. Agora eu acho que está tudo certo. Vamos salvar ele. Muda o tipo de arquivo para C source files, arquivos fonte C. Vou botar que exemplo, sol concat. Beleza. Opa, eu botei caps lock, sol exemplo, sol concat. Você salve com o nome que sol, não show. Sol, exemplo, sol. Beleza, concat, salvei, vamos executar agora F11, ou então executar, compilar, executar, vai abrir, se nada der errado, vai abrir uma janelinha, abriu aqui, digite o número inteiro, vamos lá, se eu digitar 12, 12 é positivo, positivo, e depois testo os demais, né, o que vai acontecer? E continua concatenada, vamos lá. Digitei 12, 12 vai para a variável n e começa a testar. Bom, se n é maior que zero, o valor que está em n é maior que zero, bom, digitou 12, 12 é maior que zero, então imprime o positivo, está aqui, imprimi positivo. Depois sigo o baile, vou ter que fazer outros testes. Se n igual a zero, 12 é igual a zero, não, é falso, então pulo isso aqui. E testo também se n é menor que zero. 12 é menor que zero, 12 que é o valor que está dentro da variável nessa execução do programa, é menor que zero? Não, então não printo negativo e só imprimo lá o continua a execução concatenada. Vamos testar os outros dois, vai dar tudo certinho, mas só para desencargo de consciência. 0, vai imprimir 0, e depois continua a concatenada, beleza, executar de novo, agora com um valor negativo, que vou botar menos 1, menos 1 tem que imprimir negativo, e depois continua a execução concatenada. Beleza, então a gente tem aqui esses dois arquivinhos. De novo, pessoal, criem seus programinhas, utilizem os ambientes de desenvolvimento, porque essa disciplina é extremamente prática. Quanto mais vocês praticarem, mais simples vai ser a disciplina para vocês, tá? E vai simplificar a vida de vocês nas próximas disciplinas do curso. Vamos embora. Uma comparação das abordagens. Aqui a gente nota que essa aqui, a estrutura de seleção aqui, a execução dela, dessa estrutura de seleção aninhada, é dependente do resultado da mais externa, concorda? Só vou executar ela caso isso aqui, o primeiro teste, seja falso. Perfeito? Nesse exemplo, né? Enfim, a gente poderia ter outra estrutura aninhada desse lado, e assim por diante. E a vantagem dessa aqui, comparada com essa, é a seguinte, ó, se o usuário digitou um valor positivo e colocou para n aqui, n vale 10, por exemplo, ele vai fazer só um teste, ó, n maior que 0, 10 maior que 0. Então, escrevo positivo e terminou. Se eu digitar o mesmo 10 com uma solução desse tipo, o que vai acontecer? Eu vou ter que executar de toda forma os três testes. Né? Então, para a questão de
de performance, esse algoritmo aqui, nesse caso, é pior. Por quê? Imagine que eu botei 10 em n. N é 10. N maior que 0, 10 maior que 0, então eu já escrevo positivo. Bom, mesmo que eu saiba que já é positivo aqui, eu vou ter que fazer, seguindo essa estrutura, mais 2 testes. Vou testar, mesmo sabendo que já na primeira está ok, o programa não vai ter como pular isso aqui. Ele vai ter que testar se 10 é igual a 0, não vai ser falso, vem para cá. E se 10 é menor que 0, não vai ser, vai vir para cá. Enfim. Beleza? Mas existem soluções problemas que é mais interessante utilizar concatenada e existem problemas que é mais interessante usar aninhada. E aí a escolha por essas estruturas, vocês que vão fazer ao longo do desenvolvimento, tá? Dos programinhas de vocês. Quando utilizar aninhada, né? A aninhada então é útil quando há dependência entre as condições testadas, como a gente destacou. Por que usar? Ela deixa claro que a segunda condição depende da primeira. Então, por exemplo, a gente só vai executar essa condição aqui se essa primeira for falsa. Então é isso. Mas o problema dela, né, esse é o lado positivo. O lado negativo, se houver muitas verificações, o código começa a ficar complicado de ler. Tá? Então, usem com moderação também, para não ter muitas coisas aninhadas dentro da mesma estrutura, né? Que vai ficando difícil de entender o que está acontecendo. Por sua vez, a solução concatenada, né? Cada verificação ocorre de forma independente, ou seja, essa aqui vai independer, essa aqui eu vou executar independente do resultado dessa e vice-versa. Então, todas vão ser executadas. Por que usar coisas positivas? Verificações são separadas, então cada uma pode ser processada de forma independente. É mais flexível quando as condições não precisam de uma ordem, então quando não tem uma ordem é interessante, pode ser interessante. O ruim é que pode levar verificações desnecessárias se a gente não tiver um código bem organizado. Tá bem? Pessoal, essa videoaula de hoje era isso, tá? Façam os exercícios, comentem, tirem dúvidas, criem tópicos no fórum, tá? Para a gente continuar bem a nossa disciplina, tá bem? Um abraço a todos e até mais.